Bom dia a todos. O meu nome é Fernando Barreto, coordenador do Programa de Compromisso. Em nome da ACES, do programa e dos seus parceiros, quero dar-vos as boas-vindas a esta conferência dedicada ao impacto de pagar a horas. Permitam-me começar com uma nota leve, porque falar de pagamentos é uma coisa séria, mas não precisa de ser pesado. Em Portugal, há duas clássicas perguntas no mundo empresarial. Uma é: já enviaste a fatura? E a outra, como podem ver, é: já recebeste? Bom, o objetivo, estamos aqui hoje, é simples, mas será tanto para que a segunda pergunta deixe de ser um suspiro e passe a ser um grande sorriso com o recebimento. Quero-vos dar os parabéns a todos por estarem aqui, em especial pela coragem de assumir publicamente este profundo compromisso, que é o compromisso de pagar a horas. Somos hoje mais de 2.300 empresas. Parece muito, e é, mas deixa-nos a pensar, porque, na realidade, estamos a falar apenas em 0,2% do número de empresas da economia. Este número diz-nos três coisas que me parecem importantes. Uma primeira é que o impacto que já estamos a gerar é extraordinário. Em 2025, duplicamos o número de empresas que renovaram o compromisso. Isso mostra-nos com clareza que quem entra no programa fica, porque gera valor. Segundo, o potencial de crescimento que temos é enorme. Temos mais de 430 mil empresas ligadas aos nossos parceiros, o que significa que esta escala de mudança está ao nosso alcance. Mas em terceiro, e talvez o mais importante, com maior divulgação, com maior envolvimento, com maior liderança coletiva da ACES, da CIP, do IAPMEI, da OCC, da Informa, e do próprio Banco Santander, este movimento pode crescer muito mais rápido. Permite-me aqui uma palavra de agradecimento ao Dr. Nuno Gonçalves, vice-presidente do IAPMEI, que num futuro próximo, na última reunião que tivemos, muito produtiva, num futuro próximo, com o apoio decisivo que tem dado para que a certificação PME Líder e PME Excelência passe também a integrar o critério do cumprimento de pagamento pontual, de compromisso. Obrigado. Isto é, na realidade, liderança com impacto. Quero que guardem esta frase. Para nós é fundamental. Um pequeno passo, um grande impacto. Pagar a horas pode parecer um pequeno gesto, mas é, na verdade, uma das decisões económicas e sociais mais poderosas que uma empresa pode tomar. Infelizmente, a realidade em Portugal ainda é dura. 80% das empresas não cumprem com os prazos de pagamento. Esta prática contribui para 25% das falências na Europa. Portugal surge como o terceiro pior pagador da Europa. E sejamos claros, o próprio Estado não está a dar o seu exemplo. Ainda não está. No relatório de 2025, o prazo médio de pagamento do setor público e empresas públicas agravou-se de 68 para 73 dias. Isto não é apenas um número, tem consequências concretas. 14 mil desempregados ano e uma perda de
de cerca de 2% do PIB anual. Por isso, pagar a horas não é apenas uma questão de ética. É uma decisão económica estratégica. Segundo o Banco de Portugal, o crescimento previsto para este ano, 2026, é de 2,3% do PIB. Se os prazos de pagamento fossem cumpridos de forma generalizada, o impacto positivo poderia rondar mais 2%, ou seja, levando a um crescimento real da economia para valores superiores a 4%. Mas estamos a falar de empresas mais fortes, estamos a falar de empregos mais estáveis, uma economia mais saudável. E é por isso que o vosso compromisso importa, e muito. A ACES orgulha-se de promover esta missão, ancorar valores como a ética, a justiça, o respeito e a responsabilidade, porque cada empresa que paga a horas protege os seus fornecedores, fortalece a sua cadeia de valor, contribui para um país melhor, mais justo e mais competitivo. É também por isso que estamos a dialogar com os partidos de centro na Assembleia da República, do Governo, e também com o Ministério da Economia, apresentando propostas que permitam benefícios fiscais, como a redução do IRC para as empresas que cumprem e pagam a horas. O programa de compromisso de pagamento pontual é, acima de tudo, liderança pelo exemplo. Contamos convosco para continuar este caminho de mudança, para levar esta mensagem mais longe, para transformar o tecido empresarial português. Porque, no fim, é mesmo isto. Um pequeno passo, um grande impacto. Muito obrigado. Dr. Miguel Belão. Pois muito bem, só aqui umas breves palavras de uma boa recepção para todos, para um evento que nós já acolhemos pelo segundo ano consecutivo, como parceiros também desta grande iniciativa. Agradecer à ACES por nos ter também convocado e provocado a alinhar e a sermos, de facto, sponsors desta grande iniciativa. Agradecer também a todos os outros sponsors e, portanto, promotores também da iniciativa, a Confederação Empresarial Portuguesa, a AP Pharma, o IAPMEI, a Ordem dos Contabilistas Certificados, a Informa, que no fundo é também a nossa parceira nesta iniciativa, e agradecer particularmente também aqui a presença do Vice-Presidente, sou Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que é sempre uma honra, também já é a segunda vez que se faz presente a Câmara Municipal neste evento. Agradecer muito a presença também do Vice-Presidente do IAPMEI e excelentíssimos Presidentes e representantes da ACES, Patrícia e Jorge. Muito obrigado também por nos envolverem de uma forma muito positiva neste evento. Só aqui 3 a 4 ideias que gostava de partilhar. O Fernando já fez aqui uma belíssima introdução sobre verdadeiramente o que é que significa este tema dos pagamentos pontuais, que não é de facto um mero ato administrativo, nem sequer é uma boa prática em si, quer dizer, não podemos fazer depender todo este processo e toda esta motivação do voluntarismo pessoal, mas é claramente um enorme, algo que passa muito por um tema de liderança e de cultura empresarial. Isto não se implementa apenas porque alguém que tem esta função
de seus pagamentos o decide fazer porque sim ou porque não, mas tem que ser, de facto, uma cultura empresarial muito enraizada, de grande responsabilidade. É um tema também que torna, como o Fernando disse, as economias mais fortes, mais competitivas, mais previsíveis e, acima de tudo, introduzem um nível de confiança entre os agentes e os parceiros económicos que é fundamental para, no fim de linha, promover também o investimento e também promover a criação de emprego, como sabemos. E isto não é um tema menor, é um tema absolutamente crítico e quando olhamos como o Fernando disse, nós estamos de facto na cauda da Europa e há aqui uma correlação óbvia entre o nível de desenvolvimento do país, o nível de confiança que existe na economia, o nível de credibilidade da economia com, naturalmente, o nível de desenvolvimento do país. E, portanto, não é indiferente e o facto de estarmos na cauda da Europa, e como o Fernando disse, apenas 20% das empresas cumprirem os prazos de pagamento, é claramente um sinal de subdesenvolvimento da nossa economia e, portanto, temos mesmo que dar passos e as notícias, de facto, não são, o Fernando disseste 20%, mas se calhar há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, se calhar estávamos nos 18%, portanto, evoluímos, mas evoluímos, de facto, muito pouco. E quando olhamos para alguns países que têm exatamente o sentido absolutamente inverso, e estão com 80% ou 90% das empresas a cumprir, temos um longo caminho pela frente. Isto faz também por influência positiva, ou seja, por influência positiva dos vários agentes e, naturalmente, que as grandes empresas têm aqui uma grande responsabilidade porque determinam também as práticas e os comportamentos nas grandes cadeias de valor e, portanto, não podem ser as pequenas a puxar por estas práticas e por esta cultura, também devem ser, mas naturalmente aqui as grandes empresas e o próprio Estado devem ter um papel aqui absolutamente predominante. E parece-me que isso é um ponto que também vai ser aqui discutido seguramente ao longo do dia. E naturalmente que, como já referi, isto implica lideranças fortes e uma indução de uma cultura de responsabilidade e de ética empresarial muitíssimo forte. O Papa Francisco falou nisso várias vezes na sua encíclica, creio que Fratelli Tutti, em que referia que a gestão tem que andar de mãos dadas com a ética empresarial e, portanto, é assim que se criam também culturas de gestão responsáveis e que têm uma visão que vai para além daquilo que é o interesse próprio da sua empresa, da empresa causa e que se estende para o bem comum, para a sua cadeia de valor, para a economia, para a sociedade em geral. Isso é, de facto, muito importante. Eram basicamente estas ideias que gostava de partilhar convosco. Acho que este vai ser um programa seguramente muito rico. Também um programa de reconhecimento para todas as empresas que aderiram e têm vindo a aderir a este programa e a esta iniciativa que muito louvamos e que o Santander desde o início aderiu e introduziu também na sua própria cultura empresarial. E hoje convidámos aqui também para estarem presentes muitos gestores de negócios. Gestores de negócios são os nossos gestores que estão nos balcões e na nossa rede comercial a contactar e a dinamizar toda a atividade comercial do banco com as empresas e, portanto, acho também que isso é uma boa iniciativa de ouvirem algo de diferente daquilo que normalmente falamos no dia-a-dia, mas que é algo que é absolutamente crítico e, como já disse, fundamental para termos uma economia mais forte, mais competitiva e acima de tudo, mais saudável também para os nossos clientes. Portanto, é com muito gosto que abrimos, Fernando, esta conferência e muito obrigado pela vossa presença. Tá, obrigado. Bom dia a todos.
Em primeiro lugar, queria agradecer a hospitalidade e a forma extremamente simpática como o Banco Santander nos recebe aqui mais uma vez, e à ACES pela organização do evento e pela dinamização do compromisso de pagamento pontual, algo a que a Informa está muito empenhada e muito interessada em permanecer. O estudo e a análise do comportamento de pagamentos é algo que nós na Informa está no nosso ADN e nós estudamos com muito cuidado, porque no fundo o que nós queremos é transformar dados em conhecimento, e um desses dados, e que faltava sempre no tecido empresarial português, era a informação de pagamentos, porque nós adquirimos tudo o que é informação pública disponível, balanços, demonstrações de resultados, temos tudo o que é litigância, estamos ligados aos sítios com as ações, etc, etc. Mas esta informação de pagamentos, no fundo, isto é o core dos negócios, isto é o batimento cardíaco. Porque antes das empresas interporem uma ação por falta de pagamento a outra empresa, é porque já esgotaram as formas não litigiosas de cobrança. Portanto, toda esta informação que nós conseguirmos disponibilizar a todos os nossos stakeholders sobre como é que as empresas estão a pagar, vai ser uma informação muito válida, e estão aqui muitos analistas também, para fazer a tal análise de risco e a tal análise dos pagamentos. Há mais de 10 anos que estudamos, há mais de 20 anos, aliás, que estudamos este evoluir do comportamento de pagamentos das empresas portuguesas, e o que constatamos é que não há grande evolução, infelizmente, para Portugal. Hoje aqui à agenda vamos começar por ver aqui um pouco a dinâmica dos pagamentos das empresas em Portugal. Passamos depois para fazer aqui um pouco o benchmark, como é que Portugal se posiciona versus a Europa, o mundo, mas essencialmente os seus principais parceiros económicos. E finalmente vamos falar do impacto que estes atrasos dos pagamentos trazem aos fornecedores. A primeira parte dos impactos de pagamentos em Portugal tem a ver com o nosso programa, com a comunidade que criámos do Done Trade, e no fundo vocês o que vão ver sempre, nós nunca dizemos se a empresa paga a 30, a 60 ou 90 dias, porque essa informação nós não temos disponível. Nós falamos sempre se a empresa pagou quando acordou. Ou seja, quando nós dizemos que são 30 dias de atraso, é que se comprometeu a pagar a 60 e pagou a 90, ou comprometeu a pagar a 30 e pagou a 60. Começando aqui pelas empresas portuguesas, e como aqui já foi dito, temos apenas 20% das empresas que pagam dentro do prazo acordado. Ou seja, comprometi-me a pagar e paguei. O grosso dos atrasos, se verificarem, cerca de 2/3 dos atrasos estão ali muito concentrados entre 1 e 30 dias, e só apenas cerca de 5% das empresas é que têm atrasos superiores a 90 dias. Mas aqui o tema é mesmo o compromisso. Eu comprometi-me a pagar, o meu fornecedor está à espera de receber aquele valor, e depois isto tem imensos impactos para quem não recebe a tempo e horas. Quando olhamos desde 2020 até 2025 esta evolução, o que verificamos é que ela oscila muito pouco. Temos agora 20%, o ano passado tínhamos 19%. Nos atrasos mais longos, mais de 90 dias, também tivemos uma ligeira redução de 24 para 25%, de 6% para 5%. E em média estamos com 23 dias de atraso, isto é a média total, portanto também há aqui uma redução de 2020 para cá, isto é uma notícia positiva. Quando olhamos para a distribuição setorial destes atrasos, verificamos que é transversal a todo o tecido económico nacional. O setor grossista acaba por ser o setor onde temos as empresas com menos atrasos significativos, estamos ali a ver que são cerca de 3,9%, e em média são só 19 dias de atrasos, ao passo que o setor dos transportes é o setor que se atrasa mais no cumprimento dos pagamentos. Mas, como podem ver, é muito transversal este atraso, sendo que a percentagem de empresas que paga mais a tempo e horas está no setor das TICs. Quando olhamos agora numa vertente geográfica, verificamos que é no Algarve que temos uma maior percentagem de empresas que pagam a tempo e horas, mas estamos sempre a falar de valores muito reduzidos, estamos a falar de 22%. E o comportamento é igual por todo o tecido nacional. Quando vemos a nível de dimensão, há aqui uma situação que é um bocado sui generis, que é, à medida que a dimensão vai aumentando, a percentagem de empresas que paga a tempo e horas reduz. Ou seja, se ficarmos na micros temos 24%, nas pequenas 19%, nas médias 10% e nas grandes apenas 4% pagam no prazo acordado. Mas também, à medida que a dimensão aumenta, reduz significativamente o atraso mais longo. E estamos ali a ver que é apenas 2%. Ou seja, as empresas grandes acabam por dar uma previsibilidade maior quando estão a realizar negócios. E isso
Eu acho que hoje em dia a previsibilidade é que é a chave aqui do negócio. Portanto, as empresas grandes concentram o grosso dos atrasos até 30 dias. Agora vamos ver aqui um bocado o posicionamento de Portugal face ao panorama internacional. Aqui os dados não são tão frescos como os nossos dados, porque isto é um estudo feito pela Cribis em parceria com a Dani Bradstreet, e o estudo ainda tem dados de 24, os estudos com os dados de 25 só vai sair agora em meados de 2026. Se verificarmos aqui, infelizmente Portugal está sempre na cauda, e isto acarreta aqui um problema reputacional muito grande, porque quando uma empresa portuguesa quer contratar maquinaria, fazer um investimento forte lá fora, não tem as mesmas condições de pagamento que se for uma empresa dinamarquesa, ou alemã, ou polaca. É português, tem que pagar 30% a pronto, ou metade, e o restante a 30, 60 dias. Se for uma empresa, se calhar dinamarquesa, pode pagar 30, 60, 90. Isto está aqui um tema reputacional, quando se ouve Portugal, e isto tira-nos competitividade. E é um problema grave que urge corrigir, porque isto é mesmo uma questão cultural, e eu penso que isto já é uma questão quase sistémica de contágio. E eu não sei se é cultural, não sei se também tem a ver com os custos do acesso ao crédito, e as empresas acabam-se por se financiar com os seus fornecedores. Quando comparamos o nosso desempenho com os nossos principais parceiros comerciais, também não temos aqui boas notícias, apenas, isto agora passou para 20%, eram 19% em 2024, apenas 19% de empresas portuguesas é que pagavam a tempo e horas, o que compara, por exemplo, com 62% na Alemanha ou 59% nos Estados Unidos. No que diz respeito aos atrasos mais longos, mais de 90 dias, o que vemos é que, por exemplo, a França, apesar de tudo, tem uma percentagem maior que Portugal. Aqui não somos os piores, os franceses estão piores que nós, têm 6% de empresas com atrasos a mais de 90 dias, mas Portugal 5,8%, apesar de termos sofrido aqui uma redução de 2,8%. Quando olhamos aqui um espectro grande, que vai desde a crise do subprime ao período de assistência financeira, isto parece que já foi tudo aqui há décadas, inclusivamente ao Covid, o que vemos, e olhando muito largo, é que aqui o delta está a aumentar. Ou seja, a média da Europa, temos 49% de empresas que pagam a tempo e horas, o que compara com os 19% de Portugal. E isto, em vez de estar a reduzir, está a aumentar. Isto aqui não são boas notícias, porque não estamos a comparar bem quando olhamos lá para fora. Finalmente, e falando do impacto que estes pagamentos têm nos fornecedores, que passa por serem impactos de liquidez, impactos na cadeia de abastecimento, perda de competitividade, se eu não recebo, não invisto, não contrato, não internacionalizo, isto é mesmo um problema sistémico. Nós, na Informa, de há uns 6 ou 7 anos para cá, já conseguimos criar um risco de delinquency. Nós, historicamente, tínhamos sempre um risco de failure, que mede a probabilidade de uma empresa vir a falir a atividade com dívidas por liquidar. Este risco de delinquency, o que é que prevê? Que para os próximos 12 meses, qual é a probabilidade de uma empresa se atrasar mais de 90 dias no pagamento de uma fatura? E o que verificamos é que temos muitas empresas nesta situação. São cerca de 75 mil empresas que têm um risco elevado ou muito elevado de, nos próximos 12 meses, virem a atrasar os seus pagamentos. Eu ficava-me por aqui, acho que já temos aqui alguma informação que pode servir de mote depois à nossa conversa, e mais uma vez, muito obrigado a todos. Então, muito bom dia a todos. Cabe-me aqui agora fazermos uma mesa redonda para debatermos um bocadinho estes conceitos. Vamos começar por falar entre os membros da mesa e depois também abrir a todos, se tiverem alguma pergunta que queiram fazer. Como vão ver, é um painel muito rico em termos de presenças e temos muito gosto nessas presenças e, portanto, pode ser aqui uma oportunidade também para terem alguma dúvida que tenham, alguma questão que achem importante. Então, chamava aqui para a mesa redonda a Patrícia Liz, que é Presidente da ACES, que é a entidade que tem levado por diante, ou pelo menos tentar ser o motor deste programa. Chamava a Emma Paulinho também, Vice-Presidente da CIP, e que está aqui em substituição do Dr. Hermínio Monteiro, que estava previsto estar hoje, mas que teve um imprevisto de última hora e, portanto, temos muito gosto em que possa estar connosco. O Gonçalo Reis, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Também vamos tentar perceber até que ponto é que o poder local também se pode pagar a horas ou não.
À partida, estando aqui o Gonçalo, sabemos que contamos com esse pagamento a horas da Câmara Municipal de Lisboa. E o Nuno Gonçalves, vice-presidente do IAPMEI, que também connosco, já está connosco há uns anos nesta luta que temos pelos pagamentos pontuais. Muito bem, então, e se calhar começava pelas senhoras e pela ACES, pela Patrícia. Vamos procurar aqui fazer uma conversa bastante informal para podermos também ir aos assuntos reais, sem muita teoria, e irmos mais à prática. Mas se calhar a primeira pergunta que eu fazia, Patrícia, e sendo a ACES aqui uma das dinamizadoras deste programa, o que é que a ACES pretende com este programa? Como é que surgiu? O que é que nos podes dizer? Bom dia a todos. Desde logo, aquilo que nos rege como uma associação empresarial e uma associação cristã, o bem comum. Falámos há pouco sobre aquilo que pode ser o impacto de um pagamento a horas. Sabemos que é uma cultura que já existiu. Eu gosto de lembrar que é uma cultura que já existiu em Portugal. Pagar a horas era um ponto de honra, era-se honrado se pagasse a horas, e era vergonha não pagar a horas. Desde logo por aí, não é? Pela cultura, por querermos aculturar aquilo que é o benefício ao próximo. Se pensarmos naquilo que de facto pode acontecer de negativo, e que acontece muitas vezes de negativo, porque os pagamentos não chegam a horas, e se falarmos aqui também nestes dados que acabámos de ouvir, sobre aquilo que são as grandes empresas, por exemplo, pagarem com atrasos significativos a pequenas empresas, podem levar inclusive à queda dessas pequenas empresas, ou pode levar, numa situação mais suave, àquilo que seja o não pagar ordenados atempadamente, porque não se recebeu de um cliente a quem se prestou um serviço, ou a quem se realizou um trabalho, ou a quem se forneceu algum produto, e isso de facto impacta de uma forma enorme na sociedade. Portanto, logo daí a nossa grande motivação, e obviamente procurar parceiros que felizmente foram-nos acolhendo ao longo destes anos. São já 19? O número de anos? 11. Eu achei que já era mais antigo. 11, sim, 11, 13, eu acho que sim, 19 será outro programa mais antigo que temos, peço desculpa, mas sim, estaremos aqui perto dos quase 15 anos em relação a este programa, e todos aqueles que se foram associando a nós e que reconhecem aquilo que é o benefício de pagar a horas. Obrigado, Patrícia. E isto no mundo empresarial, Emma, olhando para essa realidade que a CIP também conhece, com todas as suas confederações, este é realmente um ponto central, um ponto importante da atividade económica. Este é aqui um obstáculo, um estrangulamento à capacidade das empresas poderem investir, inovar, crescer. Muito obrigada pela questão, e antes de mais queria também agradecer o amável convite que nos foi dirigido à CIP para estar aqui presente. Como já foi dito, vim em substituição do nosso presidente, espero não decepcionar. Também tive pouco tempo para me preparar, mas na realidade, enquanto também não apenas vice-presidente da CIP, mas enquanto presidente da Associação Nacional das Farmácias, temos um longo caminho já feito também a nível das farmácias, precisamente para nos organizarmos enquanto pequenas e médias empresas, para combater, no fundo, as dificuldades que muitas farmácias atravessavam há alguns anos atrás, pelo facto do nosso maior cliente, que neste caso é o Serviço Nacional de Saúde, não pagar a tempo e horas, e portanto tivemos inclusivamente de nos organizar enquanto pequenas e médias empresas para garantir esse pagamento pontual, para dar previsibilidade às farmácias para poderem investir nas suas infraestruturas, investir nos seus equipamentos, investir nas suas pessoas, e eu diria que o modelo de farmácia que hoje em dia temos em Portugal deriva muito dessa previsibilidade de pagamentos que a forma como a Associação Nacional das Farmácias se organizou permitiu
no fundo, garantir a estas pequenas e médias empresas. E, no fundo, é muito em linha com aquilo que já tem vindo a ser dito nesta manhã. O compromisso é, de facto, a base quando se estabelece uma relação contratual e quando se estabelece uma relação quer entre empresas, quer entre empresas e o Estado. Como é óbvio, esta questão dos prazos de pagamentos também fazem parte desse compromisso assumido. E como foi dito, quando esse compromisso não é satisfeito, há consequências e há maiores consequências também, como já sabemos e como já foi dito, para as pequenas e médias empresas, mas acaba por ter consequências mais latas até, como também já foi dito, numa perspectiva reputacional, quer para as pequenas e médias empresas, quer para as grandes empresas e, em particular, também na forma como as próprias empresas portuguesas são vistas do ponto de vista internacional. E tenho, de facto, podido também acompanhar estes temas enquanto agora Presidente do Comitê de Empreendedorismo e Pequenas e Médias Empresas na Business Europe e, portanto, tendo aqui também este acesso à informação internacional e acesso também privilegiado a algumas das discussões que estão a ser tidas no âmbito da diretiva proposta para os atrasos de pagamentos, que na nossa perspectiva, e isso seria um outro tema que muito provavelmente poderíamos ter aqui matéria para discussão para toda uma manhã, a questão de termos também uma diretiva que mandate, de certa forma, um determinado prazo de pagamento, mas que também retire, por outro lado, a flexibilidade às empresas para definir esses prazos de pagamento e para que esses prazos de pagamento façam parte, inclusivamente, da própria, dos termos do próprio negócio que é estabelecido e das condições comerciais e financeiras que são estabelecidas entre empresas, também nos preocupa. E, portanto, temos aqui, de facto, um tema muito relevante e a CIP, desde logo, se associou a este programa porque, como já vimos, é absolutamente fundamental para garantir um crescimento sustentável e previsível, digamos assim, que também permita aos próprios empresários, lá está, investir no seu negócio sem receio de que não possam posteriormente cumprir com os seus compromissos. Muito obrigado. É engraçado este tema da tentativa de fazer um prazo de pagamento único, pensou os 30 dias estão definidos, quer dizer que na verdade parece uma coisa muito interessante, mas há negócios que não têm essa lógica. Por exemplo, lembro o negócio dos moldes, por exemplo, pagam a 120 dias, mas é algo que está instituído e é assim que funciona, portanto, e é isso que o programa de pagamento pontual também quer, que é nós não entramos na lógica de quantos dias, o Rodrigo há bocado também falou sobre isso, que não entramos na lógica de quantos dias é que é o prazo de pagamento, mas a nós preocupa-nos a previsibilidade de tesouraria, que é isso que as empresas têm que fazer. Portanto, se eu souber que tenho que pagar daqui a 6 meses, organizo-me, coloco no preço também logo esse valor, mas a partir daí eu sei que naquela altura vou receber. O problema é quando estou à espera de um recebimento que não aparece. E aí é que começam todos os constrangimentos e tudo mais. Mas por isso é uma discussão que nos interessa a todos também essa nota. Se calhar saltava só o Gonçalo, falar aqui com o Nuno, em relação ao IAPMEI também. Qual é o significado? O Gonçalo, é os privados. É os privados. Mas, de qualquer forma, Nuno, aqui dentro do IAPMEI, o que é que o IAPMEI pode fazer por esta causa? Onde é que o IAPMEI pode ajudar as empresas também a desenvolverem-se com toda a sua rede nacional? Muito bom dia a todos, em primeiro lugar. Eu acho que ainda não está. Muito bom dia a todos, em primeiro lugar. Um cumprimento especial à ACES pela iniciativa que já conta com mais de uma década. Um cumprimento também aos meus colegas de painel da Câmara Municipal de Lisboa e da CIP, bem como também ao Banco Santander que nos acolhe em sua casa. O compromisso de pagamento pontual, como foi bem retratado pela Informa DB, com quem nós também trabalhamos com frequência, é decisivo, não só por uma questão de previsibilidade da própria empresa num mundo que em que a volatilidade está ao máximo. De facto, é cada vez mais difícil de prever o futuro muito próximo e, por isso, esta iniciativa para as empresas é ainda mais relevante.
mas também, como foi bem retratado pela DB Informa, também não é só uma questão de gestão interna, também é como os outros nos olham corporativamente, como é que os nossos potenciais clientes olham para a credibilidade da nossa empresa. E, portanto, de facto, é absolutamente crítico, uma iniciativa absolutamente crítica e à qual o IAPMEI se associa, não me recordo se desde o início, mas seguramente desde o início. O que é perfeitamente normal. Para dizer também que o IAPMEI, naturalmente, em várias frentes, tem ao longo da sua história, e já lá vão 50 anos, este ano temos, de facto, a felicidade de fazer os 50 anos, tem tido várias iniciativas que concorrem diretamente para o pagamento pontual, desde logo numa ótica de robustecimento da estrutura financeira da empresa, sempre foi uma preocupação do IAPMEI. Aliás, o IAPMEI foi o grande implementador, quer do sistema de garantia mútua, que conta com os bancos como principais parceiros e, naturalmente, em benefício das PMEs, mas também o capital de risco em Portugal, que foi implementado através das políticas operacionalizadas pelo IAPMEI, portanto, numa lógica de ter instrumentos com o objetivo de reforçar capitais próprios ou ter capitais alheios de dívida bancária em melhores condições de custo e, acima de tudo, de prazo, que sabemos que para as pequenas e médias empresas é sempre um tema, às vezes é bem maior do que o custo, é o prazo, ter, digamos, os seus financiamentos projetados mais no médio e longo prazo ao invés do curto prazo. Como foi bem retratado pelo Sr. Administrador do Banco Santander, Dr. Miguel Belo Carvalho, não é só um tema de instrumentos. Eu diria que é à semelhança, fazendo aqui um paralelo com a temática muito atual da inteligência artificial, não basta ter tecnologia, temos de ter liderança e boa governança. E aqui também o IAPMEI tem, de facto, ao longo da sua história, destes 50 anos, destes 50 anos, tem tido um trabalho muito sério em, digamos, ajudar a capacitar as lideranças das nossas pequenas e médias empresas, não só dos seus acionistas, sócios, mas toda a sua equipa de gestão. É, de facto, um tema fundamental para que as próprias PMEs possam, digamos, aceder a estes instrumentos. Muitas vezes, como foi também referido, é um problema cultural, efetivamente, ou seja, quando falamos de capital de risco numa lógica de ter um parceiro, um investidor que acredita no negócio, acredita naquela equipa de gestão, está disponível para investir do seu bolso, robustecer a estrutura de capital da empresa, alargar os contactos da empresa e os horizontes da empresa, apostar no futuro e na valorização da empresa. Isto só acontece se os fundadores acreditarem, digamos, que terem a abertura de espírito para acolherem, de facto, esta possibilidade de ter mais um parceiro também financeiro. E por isso, de facto, a liderança, a capacitação, a cultura da empresa é fundamental para que, em conjunto com os instrumentos, sejam peças que conduzam a este objetivo, que é, de facto, que as empresas possam cumprir a tempo e horas. Lembro recentemente, por exemplo, que o IAPMEI, também com objetivos que têm a ver naturalmente com a execução, e muitos de vós estarão aqui ligados, por exemplo, às agendas mobilizadoras do PRR, alargámos os adiantamentos de 23% para 50%, portanto, dando um estofo financeiro muito maior às nossas PMEs, que nestas agendas mobilizadoras estão em consórcio com grandes empresas, para poderem adquirir portanto, a maquinaria que é necessária, apostar na investigação e desenvolvimento, a contratação de pessoal, portanto, ter, digamos, uma folga de tesouraria muito maior para poder cumprir e, naturalmente, ajudar-nos a executar em boa hora o programa.
Muito importante também, e esta iniciativa concorre também nesta dimensão, portanto, isto é um triângulo do meu ponto de vista, portanto, a liderança, ferramentas, e eu diria que também destacar as boas práticas, mostrar, digamos, esta pool de 2.300 empresas tem um impacto, como foi aqui referido, em mais de 400 mil outras empresas, é importantíssimo e também isto, obviamente, será ainda muito mais poderoso associando a uma insígnia que é bem conhecida das nossas pequenas e médias empresas, que exibem com grande orgulho à porta da sua empresa o insígnia PME Líder e PME Excelência. E, portanto, ainda irá tornar mais forte, de facto, o poder desta iniciativa. Isso é uma boa notícia. É algo que lutamos muito. Estamos a trabalhar, portanto, não, eu sei. O molde ainda está a ser afinado. Não é? Mas é muito importante, quer dizer, que para nós uma PME Líder e uma PME Excelência que não paga horas não pode ser uma PME Líder. E, portanto, esta é uma conversa que vamos tendo aqui com o IAPMEI e muito gostaríamos de ver também como critério, ou nos critérios da PME Líder de Excelência, ou num selo adicional que possa ser para sinalizar, porque muitas vezes, há bocado falava-se que era uma coisa silenciosa e os pagamentos pontuais muitas vezes são isso, quer dizer, é algo que se pode atrasar, ninguém vê, não fica mal porque a cultura aceita, mas realmente tem um impacto brutal. E, portanto, tinha aqui só destes números que são muito simples, mas que nos podem ajudar. Portanto, foram 5 entidades iniciais que começaram com este programa. Hoje em dia temos 2.362 aderentes ao compromisso e estes são os ativos, porque há muitas empresas que aderem ao compromisso, mas depois, em ligação também com os dados que recolhemos, acabam por sair do compromisso porque não o cumprem e, portanto, temos esse cuidado sempre de ter atualizado os aderentes que cumprem. Mas depois estávamos aqui a fazer uma pequena conta, depois não consegui ser uma conta científica, mas é um número que, se multiplicarmos pelo conjunto de fornecedores destas empresas, estamos a falar de 120 mil empresas. Quer dizer, e aqui é um número por baixo, não é? Porque é uma coisa muito simples. E se multiplicarmos o número de fornecedores pelas famílias que estão em cada empresa, então isto dispara. Mas é interessante perceber, portanto, aqui falou-se da responsabilidade do líder, e é muito verdade, quer dizer, os líderes têm esta obrigação de fazer um pequeno gesto, mas este gesto depois tem um impacto muito maior do que aquilo que podem imaginar. E, portanto, é esta progressão que eu acho que é importante também dar essa nota. E realmente isto é uma questão de liderança, porque mesmo algumas empresas conhecidas que entraram no compromisso, muitas vezes quando se faz o relembrar para a renovação no final de cada ano, quando vão ver os números já não estão assim tão simpáticos e, portanto, é preciso reforçar as medidas internas para que eles aconteçam. Portanto, isto tem que ser algo que entra na cabeça dos líderes e depois, a partir daí, passados uns anos, entrar na cultura e é isso que nós gostamos com este programa. Gonçalo, poder local é interessante porque o compromisso, quando começou, era para as empresas. E, de repente, recebemos um telefonema da Câmara de Arganil a perguntar se também se podia entrar dentro do compromisso. A primeira reação é, se é uma Câmara não pode de certeza porque não paga horas. E, portanto, era o entendimento era este, pronto, nem pensar, estão-nos a aldrabar. Pronto. Depois fomos investigar um bocadinho e realmente as câmaras são um exemplo de um processo de evolução desde antes da Troika, em que realmente os pagamentos eram uma desgraça total, e depois com todas as medidas que foram criadas na altura da Troika, todo o programa de saneamento das contas das câmaras, a nova legislação também, em que os autarcas são criminalizados por fazerem adjudicações sem ter o suporte também já orçamental. E, portanto, a partir daí, realmente as câmaras mudaram a sua forma de estar, a sua cultura interna, e é com muita alegria que temos aqui a Câmara Municipal de Lisboa presente, que já não sei qual é que era o número de fornecedores da Câmara, mas é um número impressionante e o volume também de negócios. E por isso, Gonçalo, como é que é esta preocupação de uma Câmara com os pagamentos a horas, com os pagamentos aos seus fornecedores, de, no fundo, potenciar também o clima económico dentro da região de Lisboa? Jorge, muito obrigado. Eu tenho muito gosto em estar aqui para já saudar realmente este compromisso de pagamento de Portugal. Acho que faz as coisas mesmo como deve ser, ou seja,
envolvendo muitas entidades, sendo muito persistentes, muito consistentes, acho que é o ponto fundamental, e trazendo informação, ou seja, ter dados comparáveis e mostrar a evolução, acho que é absolutamente fundamental. Também fico contente, isso não é mérito deste Executivo, que a Câmara Municipal de Lisboa seja associada a este compromisso há vários anos, há vários Executivos, e acho que isso é bastante importante, ou seja, que a instituição adira de maneira recorrente e de maneira transversal. O meu ponto fundamental é aquilo que também, coincidido com o que estavas a dizer, o meu ponto fundamental é que as instituições públicas não têm desculpa nenhuma para não ter bons comportamentos. E as instituições públicas, a nível do Estado Central, a nível das empresas públicas, outra realidade que eu também conheço, e a nível das câmaras municipais, têm a obrigação de se aproximar das melhores práticas do mercado e também nestes temas. E é absolutamente fundamental que os padrões, que os critérios, que as exigências que são aplicados às instituições públicas sejam os mesmos do setor privado. Eu defendi isso quando geri empresas privadas, quando geri empresas públicas, quando voltei a gerir empresas privadas e agora como gestor da Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, acho que esse é o tema fundamental. Não deve haver um campeonato secundário para o setor público. O setor público tem que estar no campeonato das instituições mais eficazes, das instituições mais credíveis e mais fiáveis do setor privado. E é esse o padrão que nós temos que seguir. E até acho que temos especiais responsabilidades. Em primeiro lugar, pelo tema da dimensão e do impacto. A Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento de 1,3 bi, tem mais de 2.000 fornecedores recorrentes, faz mais de 90.000 pagamentos anuais e, portanto, tem muito impacto. E tem muito impacto exatamente no tecido empresarial e no tecido de fornecedores e no tecido das instituições em Lisboa. E ainda acredito que temos maior obrigação pela nossa estrutura de receitas, porque as nossas receitas derivam, sobretudo, de impostos e de taxas cobradas aos utilizadores, ou seja, cobradas às famílias, às empresas. Ora, se nós temos uma base de receitas estável e cumpridora, nós temos a obrigação, em dobrado, de devolver essa estabilidade que nós temos na origem dos nossos fundos, na aplicação dos nossos fundos e na nossa interação com a sociedade e com os fornecedores e com as empresas. Portanto, acho que eu odeio quando se trata o setor público como o setor pobrezinho, incumpridor, velho, antiquado, desleixado. É exatamente ao contrário. Eu acho que o setor público tem de se aproximar e não tem que ter desculpa nenhuma, não tem desculpas e não tem que estar num campeonato de segunda ordem. Dito isso, o programa que existe, o compromisso que existe a nível do setor público sai de uma resolução do Conselho de Ministros e é um programa que se chama Pagamento a Horas, em que os indicadores são os indicadores, não de faturas, são os indicadores de stock e são medidos os ratios são medidos pela Direção-Geral, pela chamada DGAL, que é a Direção-Geral das Administrações Locais, e é o stock que se faz no final de cada trimestre entre dívida a fornecedores de prestação de bens e serviços de curto prazo sobre as aquisições, e o nosso rácio, eu diria que é bom demais, porque dá um rácio de 8 a 10 dias. Okay? Mas é o rácio que é comparável com as instituições e é o rácio que é aplicável. É evidente que o nosso rácio, numa DBI Informa, é mais dilatado. Eu já pedi ao Rodrigo Faria para acompanhar também, mas aquilo que eu posso dizer é que o rácio da Câmara Municipal de Lisboa é francamente positivo face a outras autarquias, face ao Estado Central geral, e tem havido uma evolução positiva e há um tema de uma situação controlada. E realmente, como dizia o Miguel Carvalho, acho que o tema também tem muito a ver com o tema de liderança e de cultura. Nós, na prática, em instituições como estas, instituições grandes, e também achei muito interessante, aliás, o ponto de que as instituições grandes, digamos, estruturalmente pagam melhor, e esse também é um ponto interessante, que aliás outra associação também válida,
que é o Business Roundtable, faz muito esse ponto, que é as instituições com dimensão têm não só práticas, como também a obrigação e as condições de serem mais cumpridores numa série de critérios. Embora aqui só 4% é que pagam no prazo, quer dizer, estamos aqui a dar o bónus dos 30%, mas temos ali 4%, eu acho que as grandes empresas, é uma vergonha, só 4% pagarem no prazo. É claro que depois não se afastam muito, mas têm a possibilidade até de definir prazo de pagamento diferente para pagar esse. Agora, muitas vezes dizem-nos que não conseguem pagar a horas porque toda a parte de pagamentos é no Vietnã. Então, se é no Vietnã, tem que arranjar outra forma, que essa é uma grande empresa. Era só esta nota, só para não deixar passar, que são 4% é que pagam horas. Mas é um ponto válido. Mas só para terminar esta intervenção, eu na prática acho que é muito importante que todas as instituições, e então uma instituição grande e complexa e diversificada como a Câmara Municipal de Lisboa, nestas áreas tem que ter compromissos muito firmes, e compromissos não só firmes, mas muito estáveis, e tem que traduzir esses compromissos em objetivos que são passados dentro da organização, ou seja, a organização tem que saber que nós estamos a olhar para estes raços e para estes critérios com muita atenção, e tem que transformar compromissos em objetivos e em procedimentos, ou seja, os procedimentos, os sistemas têm que lá estar, temos que monitorizar, divulgamos, fazemos os nossos reportes externos e internos a nível trimestral, e portanto tem que haver essa mecânica muito recorrente. Sem dúvida, porque muitas vezes também sentimos isso, mas nas pequenas e médias empresas, quer dizer, é que não há procedimentos para pagar a horas, quer dizer, nem registram muitas vezes o prazo de pagamento da fatura. E, portanto, assim é difícil, não é? Portanto, esta questão é muito importante as empresas, e a mensagem que se pode passar, que é, as empresas têm que olhar para este tema, têm que enquadrar nos seus programas de contabilidade, em tempos de termos a conversar com a Ordem dos Contabilistas Certificados, na medida em conseguir que o próprio o programa deles, que se chama OTOC, já não sei como é que se chama, mas o programa de contabilidade que há muitas pequenas e médias empresas a usar, que no fundo que dê alertas em relação aos prazos de pagamento para conseguir que isto seja algo que a empresa desenvolve. Patrícia. Se me derem... Obrigada. Relativamente a isto e a esta questão das empresas, as grandes empresas serem piores pagadoras, sobretudo aqui até àquele ponto dos 60 dias, tem muito a ver com aquilo que eu dizia há pouco, que era aquilo que antigamente era um compromisso de honra, deixou de o ser porquê. Se nós pensarmos porquê é que esta cultura mudou, porquê é que nós passámos de ter um sentimento de vergonha por não pagar a horas e passar a ser perfeitamente normal pagar a horas. Tem muito a ver também com esta atitude das grandes empresas, que aqui convidava também a que incentivava a que de facto se alterasse este modus operandi, que era o financiamento por pagar mais tarde. E isto é uma falsa sensação, a falsa sensação de que as empresas, se retivessem mais tempo os seus pagamentos, poderiam de certa forma financiar-se através dos fornecedores. Desde logo isto é ir contrariamente àquilo que nós estávamos a falar, que é procurar fazer aquilo que é correto com o próximo. Mas tem a outra parte, que é, se eu não fomento uma economia em que o dinheiro circula, não fomento uma boa economia, não fomento uma economia de prosperidade, não fomento uma economia que avance, porque estou a travar todo o sistema. E se eu continuo neste circuito, acabo por ter também sobre mim, mesmo como grande empresa, aquilo que é a repercussão de não pagar a horas e de criar um ciclo vicioso e negativo sobre aquilo que é o bem que vou gerar ao próximo e aquilo que é o ir fazendo o dinheiro circular de forma a que depois também seja cumprido, para mim, aquilo que são os pagamentos. Por exemplo, uma grande empresa que seja diretamente ao consumidor, se o consumidor não tem condições para viver de determinada forma, não vai ou comprar os meus produtos ou não vai pagar a tempo e horas, seja taxas, seja eletricidade, seja aquilo que esteja a consumir dessa grande empresa. Portanto, o círculo que parecia virtuoso, se eu pagar um pouco mais tarde, consigo financiar, chega ao fim da linha e não é um círculo virtuoso, é um círculo vicioso negativo.
Portanto, já agora também salientar aquilo que é todas as empresas que aqui estão, todas as empresas que têm vindo a aderir ao compromisso, que é de facto nos nossos dias haver compromisso. Nós comprometermos a cumprir com aquilo que realmente nos é pedido. Se nós de facto tivermos esta atitude de nos comprometermos a fazer as coisas bem feitas, realmente esse círculo vicioso negativo torna-se um círculo virtuoso. Portanto, desde já também dar os parabéns a quem dá esse passo de coragem de alterar aquilo que parecia ser um ciclo virtuoso que não o é. Eu acho que totalmente é esse o objetivo do programa, não é? É relembrar a cada um que cada vez que atrasa um pagamento está a promover sofrimento nos outros e está a promover sofrimento nos seus fornecedores e muitas vezes está a criar sofrimento social, porque no fim da linha há pessoas que são despedidas. Portanto, esse estudo que o Fernando relembrou, que fizemos com Augusto Mateus já há bastante tempo, mas dá precisamente isso, que é um atraso de 12 dias numa fatura, e não me parece, no pagamento da fatura, não parece assim muito tempo, mas isso levava, ao final da linha, a cerca de 14 mil despedimentos por ano. Portanto, e é este número também impressionante da União Europeia, em que nos dizem que 25% das falências é devido a atraso de pagamento. Portanto, esta mensagem é muito o que o programa quer dizer cada vez que atrasam um pagamento, estão a promover despedimentos. E eu acho que assim, se calhar, olha-se com menos indiferença à data em que apaga a fatura, e é a realidade. Emma, e a CIP, a Associação Nacional de Farmácias, conseguiu organizar-se para dar a resposta a esta questão. O que é que se pode fazer mais? O que é que, enquanto a CIP, ou esse bom exemplo, o que é que pode fazer para ajudar a ultrapassar esta temática e deixarmos o Rodrigo para o próximo ano vir aqui apresentar 25%, 30% de pagamentos a horas? Sem dúvida que a realização de eventos desta tipologia, que promovam este debate e que sensibilizem, são em si mesmos já um contributo e, portanto, dar mais uma vez os parabéns pela iniciativa. Então, fica já marcado na Associação Nacional de Farmácias. Podermos fazer Sim, até porque, como dizia, nós temos alguma experiência neste domínio e, efetivamente, a forma como nos organizámos depois, primeiro enquanto Associação Nacional das Farmácias, mas depois promovendo inclusivamente uma factoring para fazer esse adiantamento às farmácias perante atrasos do Serviço Nacional de Saúde, permitiu, como eu dizia, dotar as farmácias de uma maior previsibilidade do ponto de vista de pagamentos e, lá está, poderem gerir os seus investimentos de forma atempada e já perspectivando quais é que iam ser os pagamentos ao longo do tempo. E, no fundo, a CIP, aquilo que pretende é, por um lado, sensibilizar, por outro lado, temos estado muito presentes nesta discussão a nível da Comissão Europeia, numa perspectiva de garantir que a diretiva dos pagamentos em atraso, no fundo, tem em conta também aqueles que têm sido os contributos do tecido empresarial, numa perspectiva de permitir flexibilidade entre empresas, mas, ao mesmo tempo, no fundo, que monitorize de forma efetiva, de facto, os pagamentos, e pensamos que inclusivamente, com este tipo de ferramentas, como aquelas que foram aqui apresentadas pela DB Informa, que nós conseguimos fazer uma monitorização e, de certa forma, recordar a problemática e sensibilizar quer as entidades privadas, quer as entidades públicas para esta boa... Nem devia ser uma boa prática, na realidade, como foi dito, devia ser um compromisso, não é? E um compromisso de honra, como se dizia anteriormente. E, portanto, da nossa parte, aquilo que temos, no fundo, sensibilizado é para o desenvolvimento deste tipo de ferramentas e de semáforos, digamos assim, que nos possam indicar onde é que estamos a todo momento em relação a esta temática. Ninguém gosta de ver Portugal na cala da Europa quando
quando se fala deste tipo de indicadores e, portanto, eu penso que também é uma forma de sensibilizar, mais uma vez, quer as instituições privadas, quer as instituições públicas para a adoção de comportamentos saudáveis sobre esta matéria e, por outro lado, também a CIP quer se envolver no sentido de promover a disseminação de exemplos como aquele que tivemos na Associação Nacional das Farmácias para quem, no fundo, se queira organizar de forma semelhante e queira, no fundo, também promover uma previsibilidade de pagamentos através dessa via. E, portanto, aqui o papel das organizações, quer da Associação Nacional das Farmácias, quer da CIP, embora o papel da CIP é muitas vezes um pouco mais distante do que aquele que tem a Associação Nacional das Farmácias junto das farmácias suas associadas, é, acima de tudo, sensibilizar, participar no debate, associar-se a programas como este que, de facto, promovam também este debate e sensibilizem, acompanhar estes temas a nível nacional, acompanhar estes temas a nível internacional e promover o networking entre empresas e entre instituições para que possam adotar boas práticas que tenham funcionado em determinados contextos e que possam ser replicadas depois noutros contextos. Este, no fundo, tem vindo a ser o trabalho desenvolvido. Muito obrigado. Nuno, que mensagem é que podemos deixar a quem nos ouve aqui e nos irá ouvir depois nas gravações desta sessão? A mensagem é naturalmente que esta iniciativa é importantíssima, o pagamento pontual, como referimos, uma ótica de previsibilidade da própria empresa, mas também e eventualmente sobretudo pela forma como os nossos stakeholders nos olham. É de facto um critério muito prestigiante, devia ser, digamos, um dado de partida, mas como não é de facto um add-on e, como foi também referido pela DB Informa, apenas 0,2% das empresas integram esta iniciativa. Portanto, a margem de progresso é enormíssima e temos que todos, em conjunto, trabalhar nesse sentido. A política pública tem que estar muito próxima destes objetivos, naturalmente tendo programas sucessivos de aposta, como se referiu, na componente importantíssima que desempenham as lideranças, apostar na cultura da empresa, sensibilizar, eventos como este e outros que ajudam a alertar para esta temática. A própria divulgação do estudo, eu diria que é uma ferramenta importantíssima e, como foi referido, uma aposta em reforçar os meios de notoriedade das empresas que integram esta iniciativa e que espera-se que consigam e contagiem novas empresas para aderirem a estes objetivos. Muito obrigado. Gonçalo, também mesma nota final. Eu acho que na prática era aquilo que eu estava a tentar dizer. As câmaras municipais ou as instituições públicas têm que tentar ser parceiros o mais credíveis possíveis em termos de pagamentos, em termos de baixos impostos. Deixem-me dizer que nós apresentámos um orçamento em tempo recorde. 3 semanas depois de termos entrado em funções, apresentámos um orçamento para ser o mais previsível possível. Tentámos apresentar impostos mais baixos possíveis para a cidade, ou seja, a taxa do IRS a mais baixa possível, com a devolução possível, o IMI a mais baixa que a lei permite, a derrama o mais baixo que a lei permite, e eu acho que as câmaras municipais têm que ser parceiros da sociedade civil o máximo possível. Isso significa pagar bem, cobrar baixos impostos e ter políticas de transparência e de eficiência muito fortes. Sem dúvida. Repararam que não falámos aqui do Estado, nem dos pagamentos atrasados do Estado, que infelizmente não melhoraram nos últimos tempos, mas porque o programa, embora faça essa pressão junto do Estado, e fazemos de vez em quando tomadas de posição, a exigir ao Estado que seja isto que o Gonçalo acabou de dizer, que não seja de segunda divisão, mas seja da primeira divisão e que seja fiável e credível, porque ainda há muita gente que se desculpa de não pagar a horas porque o Estado também não paga, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não focamos nesse aspecto porque o compromisso também o que quer, e é nesta sessão, é exaltar os líderes de cada empresa que faz este compromisso pessoal. Acreditamos que esta nova cultura passa também por cada um de nós e pela nossa capacidade de fazer o bem. Portanto, fazer isto bem feito
as câmaras a fazerem bem feito, as empresas a fazerem bem feito, sejam grandes, pequenas, médias, é indiferente, que é para a partir daqui, no fundo, criar-se esta dinâmica que eu não estava a dizer também, quer dizer, que as pessoas percebam de uma vez por todas que é essencial pagar a horas, que não é indiferente pagar a horas e que pagar a horas cria sofrimento. E, portanto, essa é a mensagem que nós gostávamos. Obrigado aos membros aqui deste debate. Estamos todos na mesma causa e, por isso, passamos à próxima fase desta nossa sessão, que é, no fundo, entregar o diploma de pagamento pontual a todos aqueles que renovaram o seu compromisso para 2026 e, portanto, vocês é que são agora os protagonistas deste momento. Peço desculpa de não abrir para alguma pergunta, como tinha dito no início, mas o tempo corre e já estamos um quarto de hora atrasados. Obrigado. Muito bem. Preciso. E eu só, Emma, se puder ficar aqui só, vais receber o diploma daqui a 2 minutos, depois podes. Muito bem. Então queria... foi ficar. Então aqui com os diferentes parceiros desta... Miguel, se quiser juntar aqui também. Muito bem, então... Falta só... Muito bem, então íamos começar por dar os diplomas às entidades que promovem esta iniciativa e que há vários anos estão juntas nesta iniciativa e, portanto, pedia depois que viessem aqui, depois, quando forem chamados, tiramos uma fotografia, está ali já a fotógrafa preparada para isso e pronto, portanto, vamos entregando os diplomas desta forma. Então, começava pela ACES, é por ser por ordem alfabética destes aqui, não é por outra razão. Não, da ACES. Miguel, se quiseres. Muito obrigado. Entregar aqui o diploma também ao Santander. Miguel. E essa aqui é o Fernando que se entrega à Informa DB. Também o ativista. Está ali, está ali. Essa a Patrícia se entrega à CIP. E a Patrícia se entrega também. Não está cá a ordem. Os contabilistas. Ao CC. Não recolham que dá depois para o fim para a fotografia. É melhor se puderem manter. Ao IAPMEI. Obrigado, nós. Parabéns. E à Câmara Municipal de Lisboa. Já agora fica aqui connosco. Então, ia só pedir então se pegavam nos diplomas para tirarmos uma primeira fotografia, clássica fotografia. Muito bem, obrigado. Se quiser. Tá. Nuno, se queres ficar aqui só. Ficamos aqui então. Não, tu podes seguir. Obrigado. Podes ficar também em ordem dos contabilistas, está desde o princípio nisto. Muito bem, então começava aqui por chamar a Brisa, Moraes Leitão, Galvão Teles e Associados, a Tabaqueira e a Montelhano, a Margarida, não sei a seguir. Margarida. É uma boa. Moraes Leitão está sempre connosco. Moraes Leitão é ali. Não, está aqui. Está aqui.
Só um bocadinho de Moraes de Leitão. Tabaqueira, quem é que tem? Muito obrigada. Eu tenho a Montilhano. Montilhano. Está aqui. Deixem-me só dar aqui, não querendo demorar muito, mas agradecer aqui à Tabaqueira, porque nos últimos, 2 semanas atrás, fez um post muito grande sobre aqui a adesão aos pagamentos pontuais e que para nós, se todos fizerem isso também, de ir anunciando que receberam o diploma para a fotografia, é assim que se cria cultura e, portanto, obrigado pelo exemplo. Tá. Fernando, estas fotografias são sempre chatas, mas depois tem-se pena de não ter tirado a fotografia como devia ser. Portanto, peço a vossa paciência. Muito obrigado. Chamava a Lynx, não sei quem é que... E também está aqui individualizada a Lynx, porque fez aqui um trabalho muito interessante, que foi, no fundo, cada um dos fundos que representa, e são uma série deles, que, no fundo, aderiram também, cada fundo, ao programa de pagamento pontual. E, portanto, é o desejo também de promover e de seguir, e isso é o que tenho. Chamava agora a fidelidade, também através das 4 empresas que simbolizam todo o grupo. Podes dar uma cada um. Fidelidade. Não. Fidelidade se vai. Muitos parabéns. Muito obrigado. Ficamos da fidelidade. Sim. Está aqui a assistência, está. Quem é que falta, Nuno? Falta-se. Talvez por as pessoas no centro. Sim, já agora podem ficar aqui no centro, que é mais fácil. Amanhã temos. Se quiserem ficar aqui no centro, se calhar tem mais lógica. Sim, ficamos lá aqui mais. Está tudo? Pronto. Muito bem. Obrigado. E chamava Agroqualidade, Consultadoria Agroindustrial Limitada, Alquimia da Sorte, Carreira e Agripo, Assertif e a Contajoc. Carreira... Agripino, está aqui. Então há aqui mais... Contajoc. Está aqui. Então pedia-se vinham aqui para o centro, que é mais fotografias nossas, já temos. Alquimia da Sorte. Não vieram, não estão presentes. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos para ET, Empresas de Exportações, Importações, Cooperação Industrial. Depois leio só estes todos também. Felgo, Portugal. Gravity Paint.
Gravity Paint. Muito bem, então é felgo. Isto cada um tem felgo. Muitos parabéns. InnoFlow. Muitos parabéns. Gravity Paint, se ficar aqui no centro, é melhor. Qual é que é? JS. Sim, agora. Desculpe lá. JSP quem tem? Como veem, são empresas de todos os setores de atividade. Muitos parabéns. Obrigada. Seguir aqui ao meio também. Patrícia, mais para o meio. É isso. Obrigado. E então, JVM2 Investimentos Imobiliários. Mermaid Woods. Assim, JV. Não. JV. JV. O Nuno. Chamava 1947 Clube Desportivo da Gualva, Olhar Influente e Partner Travel. Mermaid é aqui. Foi um prazer poder renovar este meu compromisso. É isso mesmo. Pronto. Não. Muito bem, então vamos. Mas meio está. Muito bem, estamos prontos para a fotografia. E passamos para um novo grupo. A Sónia Jesus Ramos, Unipessoal. A Stats Complay Limited. Sónia. Teatro José Lúcio da Silva, empresa municipal. É também com muito gosto temos aqui uma empresa municipal nesta entrega. E a Versátil Arqueologia. Deve ter aí. Ah, não, Versátil. Cismart. Parabéns. Não, É Versátil. Tinha que ser eu a entregar. Tinha que ser eu a entregar a Versátil. Está tudo feito. Muito bem. Obrigado. E muito bem, obrigado. E parabéns aos 2.362 aderentes em 2026. Ia só pedir a todos aqui... Não se vão embora. Ainda temos umas perguntas para fazer. Não. Ia pedir a todos os que receberam o diploma também se juntavam aqui em cima para podermos tirar uma fotografia final então de todo... faltam aí os diplomas que... Se juntarem aqui, vou só pedir a... Ficaram sem... Esperemos que sim. Eu só pedi à fotógrafa para dizer como é que nos quer, se quer mais juntos, se quer... Mais juntos? Muito bem, então ia pedir só se juntávamos, se calhar fazíamos várias linhas. Senhoras à frente, mais baixinhos à frente.
Não sei se estão todos. Tem do Santander. Tem do Santander ou não? Deve ter bem. Muito bem. Ia só pedir ali ao João Pedro Tavares e ao Sebastião Beltrão para se juntarem aqui à fotografia. Vou perguntar ao fotógrafo o que é que precisa de fazer. Precisamos de ir mais para o meio? Ali para aquele lado? Dá gosto de ver assim todos aqui. Para que estejas... Muito obrigado. Já agora, só para saber se há alguém que se oponha a que a fotografia possa ser divulgada nas redes sociais. Pronto. E partilhamos com todos também. Olhem, muito obrigado a todos por esta vossa presença. Encontramos-nos daqui a um ano para fazer a renovação para 2027 e um bom ano também para cada empresa. Obrigado.